Olá, bem-vindo ao Ambiente AD da Famílias. Eu sou a professora Fernanda Abrão, conteudista da disciplina de português. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o conteúdo da atividade avaliativa multidisciplinar, que vai acontecer na próxima semana. O conteúdo dessa disciplina, dessa unidade de ensino, ele abrangeu 7 unidades. Então, e a disciplina ela vai ter 10 questões na avaliação multidisciplinar. Então, o objetivo é a gente trabalhar um pouquinho de cada conteúdo, de cada unidade, nas questões que foram elaboradas para essa atividade avaliativa que é a multi. Na primeira unidade, seria muito interessante vocês voltarem, fazerem um resumo da matéria de comunicação humana, principalmente relacionada com as tipologias de linguagem. Nós temos 2 tipologias básicas de linguagem, que seria a verbal e a não verbal. Nós trabalhamos mais com a linguagem, desde ancestralmente, com a linguagem não verbal, que foi a primeira linguagem desenvolvida pelo homem, Essa linguagem, ela desenvolveu a partir dos símbolos e dos grunhidos, dos desenhos. E hoje a gente utiliza isso muito na comunicação visual, Além dela, e a mais talvez importante, porque ela tem um registro formal do conhecimento humano, é a linguagem verbal. Essa linguagem verbal, ela basicamente trabalha com o registro da língua, no nosso caso, a língua portuguesa. É muito interessante a gente pensar que dentro dessa língua portuguesa, a gente tem alguns registros, algumas variações que podem ser classificadas entre a variação coloquial, que é a linguagem que nós usamos no cotidiano, no dia a dia. Temos também a linguagem científica, em que nós utilizamos, principalmente aqui na universidade, dentro do âmbito acadêmico, nós utilizamos essa linguagem para discutir, trabalhar e elaborar textos científicos, textos a partir de dados de pesquisa, acadêmicos e científicos, portanto. Temos a linguagem culta, que é a linguagem em que as normas gramaticais elas vão ser privilegiadas. É evidente que no discurso científico, a gente também utiliza dessa linguagem mais culta, gramaticalmente a mais aceita. Além disso, a gente tem uma linguagem técnica, que dependendo de manuais de determinadas áreas, a gente utiliza uma terminologia muito específica de cada uma dessas áreas distintas. Então, a gente tem aí, a gente pode dizer que a gente tem no mínimo 4 registros de linguagem. E é interessante pensar que esses registros não são mais importantes que os outros. Tudo depende daquilo que a gente estudou antes, que é a questão da situação comunicativa. Situação comunicativa é o quê, gente? É quando acontece o momento da comunicação. A gente precisa entender qual linguagem que a gente vai utilizar dependendo do nosso interlocutor, isto é, aquele que recebe essa mensagem. Qual suporte que a gente vai utilizar para poder construir esse discurso também. Então é muito interessante na universidade, e como utilitários da língua, entendermos quais são as funções e os tipos dessa linguagem, para que possamos nos transformar em bons comunicadores. Bem, a unidade 1, ela é muito interessante, muito complexa, assim, histórica até. A unidade 2, ela já vai trabalhar com a questão de funções da linguagem, tá? Então a gente vai ter algumas, quais são essas funções? A função da linguagem, a gente tem a referencial, geralmente nós utilizamos essa linguagem em textos científicos, textos mais acadêmicos também, textos jornalísticos, a linguagem poética, que é muito utilizada em canções populares ou em poemas, de escritores ou jornalistas. A gente tem a função metalinguística, por exemplo, quando a gente busca dentro de um dicionário qual o significado de uma palavra. Quando a gente, por exemplo, assiste um programa que fale, por exemplo, de programas de TV. Esse é o tipo de linguagem metalinguística. A gente também tem a linguagem conativa, que é uma linguagem muito interessante, principalmente no mundo que a gente vive, que ela trabalha a questão da promoção, da propaganda, que a gente pode fazer sobre uma pessoa ou um produto. Tá? Entender, portanto, a linguagem emotiva também, que é uma linguagem mais carregada de subjetividade, quando você faz relatos, por exemplo, em redes sociais, falando acontecimentos interessantes sobre a sua vida. É importante ressaltar também sobre a linguagem enfática. A linguagem enfática é para a gente testar o canal de comunicação, Quando a gente vai em um show, por exemplo, e eles estão fazendo a passagem de som, que eles
verificam o microfone, verificam, né, esse canal. Quando a gente fala alô, por exemplo, né, quando utilizamos o telefone, todos esses tipos, né, de linguagem, interjeições que a gente utiliza para poder testar o canal, ver se ele está preparado. O canal é esse veículo, para ele estar preparado para que a comunicação aconteça. Então é muito interessante estudar a função da linguagem, vocês verificarem no material quais as definições, a definição, né, mais científica de cada uma delas, verificar os exemplos que também existem no material de português, né. Além disso, é interessante, a gente vai ressaltar também um outro ponto que a gente utiliza como recurso né, para desenvolvimento, né, dos nossos textos, sejam eles acadêmicos, sejam eles científicos, né, de cunho pessoal, que é a intertextualidade. Nós não escrevemos nada, né? Ninguém inventou nada. Na verdade, todos nós utilizamos de outros recursos, de outras informações, de outras fontes para produzir os nossos próprios discursos, né? Então, isso pode acontecer tanto na arte, quando alguém utiliza o estilo de um determinado pintor. Na literatura isso acontece também. E no âmbito acadêmico isso é muito recorrente, né? Principalmente na construção de material científico, trabalhos para eventos científicos como o ENIC, por exemplo, né? O que nós fazemos? Nós utilizamos de referência de fontes, principalmente confiáveis, de autores, material, né, bibliográfico de uma área específica para desenvolver o nosso mesmo trabalho. Então, aí no intertexto ele vai acontecer basicamente de duas maneiras. Quando você faz uma citação direta, né, dessas fontes, quando você copia exatamente como foi que você viu nessa fonte que você pesquisou, cita o nome da fonte, cita a página que você utilizou, escrevendo exatamente o que esse autor que você está utilizando, ele fez, ele elaborou. E, além disso, é muito importante porque isso evita o plágio também, né, gente? Isso é uma boa dica para vocês. A citação, o intertexto é bacana, ele é válido, ele é acadêmico. Agora, não colocar a fonte que é ruim, porque existe também a citação indireta. Mas aí que tá, como evitar o plágio, né, se a gente faz uma citação indireta? Então a gente tem que ler aquele conteúdo, entender o que aquele autor disse e colocar realmente com o nosso discurso, com o nosso vocabulário, com a nossa linguagem, né? Então a gente entende a ideia, sintetiza essa ideia, ou analisa essas informações e com o nosso discurso, a partir da nossa interpretação, a gente utiliza essa informação. Podemos citar também a fonte? Óbvio. Citar a fonte nunca é ruim. Pelo contrário, isso demonstra que você pesquisou. Muitas pessoas têm medo de mostrar que pesquisou em algum lugar, achando que isso pode denegrir a imagem, mas o contrário é que é verdade. Quando você não cita, é que é ruim, tá? Então você mostra que é um bom estudante, você mostra uma pessoa que gosta de pesquisar, quando você utiliza essas fontes, nesses intertextos, para valorizar, ampliar o seu discurso. E um outro item, assim, aproveitando esse gancho do intertexto, é a coesão e a coerência. Você, para elaborar um texto bem argumentativo, né, você precisa utilizar elementos, né, conectivos importantes, que são as conjunções. Uma conjunção assim, extremamente conhecida é o mais. Né? O mais ele vai indicar a diversidade de uma informação ou outra. O e também é um elemento de adição, de adicionar, encadear uma informação. Tá? Então, assim, vale a dica, procurem lá todo o repertório de conectivos que foram postados no ambiente, estudem e verifiquem principalmente qual que é o valor semântico que o autor queria dar. O que é o valor semântico? É o significado que o autor quer dar, o valor de argumentatividade que esse autor quer dar ao discurso que ele está produzindo. E para finalizar, né, eu já tinha conversado com vocês no nosso último encontro, as tipologias textuais, né? Narração, descrição e dissertação. Então, procurem entender melhor como funciona cada uma dessas tipologias. A narração, com os elementos que a estruturam, como os personagens, tempo, ambiente, foco narrativo, ok? A história em si, que é o enredo. Vocês precisam observar também como é que a descrição é importante para a nossa atuação no mundo acadêmico, né? Como é que você pode descrever um procedimento, como é que foi um relatório, organizar um relatório de estágio, por exemplo, tá? E a dissertação, que é, assim, uma tipologia extremamente divulgada e bem conhecida, que ela visa necessariamente defender um ponto de vista. Isso pode ser utilizado tanto na resolução de questões das provas de vocês, quanto na defesa de uma tese, de uma monografia que vocês vão aí produzir ao longo do curso, né? E trabalhos científicos também.
Então, assim, essas são as dicas, são os pontos mais importantes que a gente estudou ao longo desse semestre. Espero que vocês tenham uma ótima avaliação, ok? E qualquer dúvida, postem o conteúdo, postem essas dúvidas no ambiente e para que a gente discuta esses conteúdos, que a avaliação ela tá pertinho, tá? Boa prova para vocês!